Você já se perguntou por que algumas pessoas enfrentam desafios com serenidade, enquanto outras se sentem perdidas? A resposta pode estar no estoicismo, uma filosofia que ensina a viver com equilíbrio e propósito, independentemente das circunstâncias externas. Após os 50 anos, surgem desafios únicos. Os filhos seguem seus caminhos, o corpo muda e incertezas sobre o futuro se intensificam. Para muitos, essa fase representa um ponto de virada. O estoicismo surge como um guia confiável, ajudando a manter a clareza mental e o equilíbrio emocional diante das mudanças. Os estoicos acreditavam que não podemos controlar o mundo externo, mas podemos controlar nossas respostas a ele. Marco Aurélio disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força." Em vez de lamentar o passado ou temer o futuro, o estoicismo ensina a aceitar o que não pode ser mudado e focar no presente. O verdadeiro sucesso não está em riqueza ou reconhecimento, mas em viver de acordo com seus valores. Serenidade, coragem e sabedoria são ferramentas essenciais para uma vida plena. Se você deseja aprender 13 segredos estoicos para viver com mais confiança e propósito após os 50 anos, acompanhe nosso conteúdo. Inscreva-se no canal. Curta este vídeo e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Comente abaixo como você lida com os desafios da vida. Vamos juntos nessa jornada de transformação. 1. Ataraxia, a arte de manter a serenidade. A ataraxia é um dos pilares centrais da filosofia estoica, representando o estado de serenidade e tranquilidade mental, mesmo em meio ao caos e à adversidade. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não está em evitar problemas ou controlar o mundo externo, algo impossível, mas sim em manter a calma diante das circunstâncias e reagir de maneira racional e equilibrada. A ataraxia é a habilidade de permanecer centrado e imperturbável, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Imagine-se navegando em um mar agitado, com ondas enormes e ventos fortes. Enquanto outros podem entrar em pânico e perder o controle, o estoico mantém o leme firme, respirando fundo e concentrando-se em cada ação. Ele entende que não pode controlar o mar, mas pode controlar como reage a ele. Esse é o coração da ataraxia, não permitir que fatores externos governem seu estado emocional e mental. Manter a serenidade em meio a desafios não significa ignorar ou negar as dificuldades. Pelo contrário, significa aceitá-las como parte inevitável da vida e responder com clareza e calma. Os estoicos nos ensinam que grande parte do sofrimento vem não dos eventos em si, mas da nossa interpretação sobre eles. Se você vê um obstáculo como uma catástrofe, ele se torna uma fonte de ansiedade. Se, em vez disso, você o encara como uma oportunidade de crescimento, ele se transforma em um degrau para o sucesso. A prática da ataraxia começa com a aceitação radical da realidade. Marco Aurélio escreveu: "Não deseje que as coisas aconteçam como você quer, mas sim como elas realmente acontecem." Esse princípio ensina que tentar resistir ou lutar contra o inevitável só causa sofrimento. Aceitar a realidade, por mais dura que seja, é o primeiro passo para encontrar a paz interior. Outro método estoico para cultivar a ataraxia é a visualização negativa, premeditatio malorum. Esta prática consiste em imaginar antecipadamente os piores cenários possíveis, não para se tornar pessimista, mas para se preparar emocionalmente. Se você já visualizou e aceitou a possibilidade de um revés, quando ele acontece na vida real, o impacto emocional será muito menor. Você estará preparado para enfrentá-lo com serenidade e racionalidade. A atenção plena, mindfulness, também é uma ferramenta poderosa para desenvolver a ataraxia. Quando você se concentra no momento presente sem se deixar levar por arrependimentos do passado ou preocupações com o futuro, sua mente fica mais tranquila. Os estoicos aconselhavam dedicar momentos diários para se reconectar com o presente, por meio da respiração consciente ou de uma simples caminhada ao ar livre, sentindo o contato dos pés com o chão e o ritmo da respiração. O diálogo interno positivo é outro componente essencial da ataraxia.
Quando a mente começa a gerar pensamentos negativos, os estoicos sugerem substituir esses pensamentos por afirmações mais racionais e equilibradas. Em vez de dizer isso é um desastre, você pode dizer isso é um desafio, e eu sou capaz de superá-lo. Essa simples mudança de perspectiva ajuda a manter o controle emocional. Em resumo, a ataraxia não é um estado passivo de indiferença, mas sim uma postura ativa de aceitação e domínio interno. Cultivar a ataraxia significa aprender a observar os eventos externos sem permitir que eles afetem sua paz interior. Quando você desenvolve essa capacidade, descobre uma força interior que o torna resistente diante das adversidades e capaz de tomar decisões com clareza e equilíbrio. Como dizia Sêneca, a verdadeira tranquilidade não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de enfrentá-los com serenidade. 2. A força da vontade. A força de vontade é um dos elementos centrais na filosofia estoica e um dos principais motores para o sucesso e a realização pessoal, especialmente após os 50 anos. Os estoicos acreditavam que a capacidade de manter o foco, resistir às tentações e agir com determinação é o que separa aqueles que alcançam seus objetivos daqueles que desistem diante das dificuldades. A força de vontade é como um músculo, quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. Imagine que você está enfrentando um desafio aparentemente insuperável. Talvez seja um problema financeiro, uma crise de saúde ou um conflito em um relacionamento pessoal. Em momentos como esse, é fácil ceder ao desânimo e à frustração, mas os estoicos nos ensinam que é exatamente nessas circunstâncias que a força de vontade precisa ser ativada. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força." A força de vontade começa com a compreensão de que, embora você não possa controlar o que acontece ao seu redor, você pode sempre controlar suas ações e reações. Os estoicos acreditavam que o caminho para cultivar a força de vontade está na disciplina diária. Estabelecer uma rotina estruturada e cumprir suas obrigações, mesmo quando não tem vontade de fazê-lo, fortalece o músculo da determinação. Por exemplo, se você decidiu iniciar uma rotina de exercícios, os primeiros dias podem ser desafiadores, mas à medida que você persiste, a resistência inicial desaparece e o hábito se consolida. A força de vontade se manifesta não apenas em momentos extraordinários, mas principalmente nos pequenos atos diários de consistência e disciplina. Outra técnica estoica para desenvolver a força de vontade é dividir grandes objetivos em pequenas tarefas gerenciáveis. Quando você enfrenta um projeto complexo, é fácil sentir-se sobrecarregado e paralisado. Os estoicos aconselham que você deve se concentrar no próximo pequeno passo, sem se preocupar com o resultado final. Se você precisa reorganizar suas finanças, comece listando suas despesas diárias. Se deseja melhorar sua saúde, comece com pequenas caminhadas diárias de 10 minutos. A cada pequena vitória, sua confiança e sua força de vontade se fortalecem. Os estoicos também ensinavam que a força de vontade está intimamente ligada à capacidade de resistir às tentações e impulsos momentâneos. Sêneca escreveu: "O verdadeiro poder está em saber dizer não." Em um mundo de gratificação instantânea, onde a distração e o prazer estão sempre ao alcance das mãos, aprender a controlar os desejos é uma habilidade rara e poderosa. Quando você pratica a moderação, seja resistindo à vontade de comprar algo desnecessário ou evitando uma discussão inútil, você fortalece sua capacidade de autocontrole. A força de vontade também se manifesta na capacidade de perseverar após um fracasso. Os estoicos viam o fracasso não como um sinal de derrota, mas como uma oportunidade para aprender e crescer. Epicteto aconselhava: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." Cair e se levantar, sem perder o foco ou a determinação, é a verdadeira essência da força de vontade. Cultivar a força de vontade é um processo contínuo. Requer paciência, repetição e uma compreensão clara de seus valores e objetivos. A verdadeira força não está em nunca falhar, mas em nunca desistir.
Quando você aprende a desenvolver a força de vontade, descobre que é capaz de enfrentar qualquer desafio com confiança e resiliência. Os estoicos nos ensinam que o controle sobre nossas ações e decisões é o caminho para a liberdade e a realização pessoal. Como disse Marco Aurélio, se está em seu poder, por que você se desespera? Se não está em seu poder, por que você se preocupa? 3. Aceitação e resiliência. Aceitação e resiliência são dois pilares fundamentais da filosofia estoica e desempenham um papel crucial na construção de uma vida equilibrada e significativa após os 50 anos. Os estoicos nos ensinam que aceitar o que não podemos controlar é a chave para alcançar a verdadeira liberdade e paz interior. A resistência emocional e a capacidade de se recuperar dos contratempos surgem naturalmente quando você aceita a realidade em vez de lutar contra ela. Epicteto afirmou: não busque que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como devem acontecer, e sua vida será tranquila. Na vida, enfrentamos inevitavelmente situações que estão fora do nosso controle: a perda de um ente querido, uma crise financeira, o envelhecimento, ou até mesmo um problema de saúde inesperado. A resposta natural nesses momentos é sentir frustração, raiva ou tristeza. No entanto, os estoicos acreditavam que o sofrimento não vem do evento em si, mas da nossa interpretação e reação a ele. Quando você aceita o que aconteceu, sem se apegar à ideia de que as coisas deveriam ser diferentes, você se liberta do peso emocional e encontra clareza para agir de maneira racional e equilibrada. A aceitação não é sinônimo de passividade ou resignação. Pelo contrário, é um ato de coragem e sabedoria. Aceitar significa reconhecer que há coisas que você não pode mudar, mas também assumir a responsabilidade pelo que está ao seu alcance. Se você enfrenta um problema de saúde, por exemplo, aceitar a realidade não significa desistir do tratamento ou perder a esperança. Significa entender os limites da situação, tomar as medidas necessárias para cuidar de si mesmo e adotar uma mentalidade de crescimento, em vez de se lamentar pelo que não pode ser alterado. A resiliência, por sua vez, é a capacidade de se recuperar das adversidades e continuar em frente com força e determinação. Os estoicos comparavam a resiliência a um arco que, mesmo sendo dobrado até o limite, sempre retorna à sua forma original. Para desenvolver a resiliência, é essencial praticar o desapego em relação ao resultado e concentrar-se nas ações, não nos resultados. Como Marco Aurélio escreveu: não se preocupe com o futuro, ele ainda não chegou. Concentre-se em fazer o que é certo agora. A prática da visualização negativa, premeditatio malorum, é uma ferramenta poderosa para cultivar tanto a aceitação quanto a resiliência. Quando você imagina os piores cenários e reflete sobre como reagiria, está se preparando emocionalmente para lidar com o inesperado. Se o pior acontecer, você já terá mentalmente processado essa possibilidade, o que reduzirá o impacto emocional. E se o pior não acontecer, você sentirá um profundo senso de gratidão pela estabilidade e pela segurança. Outra prática importante é o exercício da reflexão diária. Os estoicos recomendavam que, ao final de cada dia, você revisasse os desafios que enfrentou, analisasse suas reações e considerasse como poderia responder melhor no futuro. Esse hábito de autoanálise fortalece sua capacidade de enfrentar dificuldades com serenidade e clareza. A aceitação e a resiliência andam de mãos dadas. Quando você aceita a realidade sem resistência, cria um espaço mental para reagir com sabedoria e equilíbrio. E quando você responde aos desafios com resiliência, fortalece sua confiança em si mesmo e sua capacidade de lidar com futuros obstáculos. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira força não está em vencer todas as batalhas, mas em levantar-se após cada queda, com o coração sereno e a mente clara. 4. Viver no presente. Viver no presente é uma das lições mais profundas e transformadoras da filosofia estoica. Em um mundo onde nossa mente é constantemente atraída para preocupações sobre o futuro ou arrependimentos sobre o passado, a capacidade de estar completamente presente é uma verdadeira libertação. Os estoicos acreditavam que o passado é imutável e o futuro é incerto.
portanto, a única coisa que realmente possuímos é o momento presente. Marco Aurélio escreveu: a vida é agora. Tudo o que temos é este momento. Quando você aprende a se concentrar no agora, experimenta uma sensação de clareza, paz e conexão com o mundo ao seu redor. A mente humana é naturalmente inclinada a vagar. Muitas vezes, enquanto realizamos uma tarefa, nossa mente está ocupada revivendo eventos passados ou se preocupando com o que está por vir. Os estoicos ensinam que essa tendência de viver fora do presente é uma das principais causas de ansiedade e insatisfação. Quando você vive no passado, está preso a arrependimentos, mágoas e erros que não podem ser corrigidos. Quando vive no futuro, está sujeito ao medo e à incerteza sobre o que pode acontecer. Viver no presente, por outro lado, é um ato de libertação, um abandono consciente dessas distrações mentais para se concentrar totalmente na experiência atual. Praticar a atenção plena, mindfulness, é uma das formas mais eficazes de cultivar a presença. Os estoicos recomendavam exercícios simples, como prestar atenção à respiração, observar os sons ao seu redor ou sentir conscientemente cada movimento ao caminhar. Epicteto aconselhava: se você deseja controlar sua mente, comece controlando sua atenção. Quando você treina sua mente para permanecer no presente, desenvolve uma resistência natural ao estresse e à sobrecarga emocional. Outro método estoico para viver no presente é o conceito de memento mori, lembrar da mortalidade. Os estoicos acreditavam que a consciência da brevidade da vida nos ajuda a valorizar o momento atual. Quando você reconhece que o tempo é finito, cada experiência se torna mais significativa. Se este fosse o seu último dia, você o passaria preocupado com questões triviais ou dedicaria a momentos de conexão e realização. Como Marco Aurélio escreveu: a vida é curta, não desperdice tempo em coisas que estão fora do seu controle. A prática da simplicidade também é uma ferramenta poderosa para se manter presente. Os estoicos aconselhavam a reduzir o excesso na vida, não apenas em termos materiais, mas também mentais e emocionais. Simplificar sua rotina, evitar sobrecarga de informações e definir prioridades claras ajuda a direcionar sua atenção para o que realmente importa. Quando você se liberta do supérfluo, cria espaço para se concentrar no essencial: suas relações, sua saúde e seu crescimento pessoal. Viver no presente também implica aceitar plenamente cada experiência, sem resistência ou julgamento. Se você está enfrentando um momento difícil, permita-se senti-lo sem tentar escapar ou alterá-lo. Se você está vivendo um momento de alegria, saboreie-o sem o medo de que ele acabe. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade surge quando você para de lutar contra a realidade e aprende a aceitá-la com serenidade. Em resumo, viver no presente é um ato de coragem e sabedoria. Quando você abandona o peso do passado e as preocupações com o futuro, descobre a riqueza do momento atual. A prática constante de estar presente permite que você viva com mais clareza, equilíbrio e gratidão. Como Sêneca escreveu: enquanto você adia a vida, ela está passando. Estar presente é o maior presente que você pode dar a si mesmo e o caminho para uma vida mais plena e significativa. 5. A virtude como guia para suas ações. Na filosofia estoica, a virtude é considerada o bem supremo e a bússola que orienta todas as decisões e ações na vida. Os estoicos acreditavam que viver com sabedoria, coragem, justiça e temperança é o caminho para alcançar a verdadeira felicidade e plenitude. Para eles, o sucesso não é medido por riqueza, poder ou status, mas pela capacidade de agir de acordo com os princípios da virtude, independentemente das circunstâncias externas. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos e das suas ações. Quando você faz o que é correto, independentemente das consequências, você constrói uma base sólida para uma vida significativa e satisfatória. A virtude da sabedoria está relacionada à capacidade de discernir o certo do errado e tomar decisões fundamentadas na razão e na clareza. Em vez de agir por impulso ou emoção, os estoicos aconselham que você analise cada situação com objetividade,
avaliando os fatos e considerando as consequências. A sabedoria permite que você evite erros causados por julgamentos precipitados e mantenha uma postura equilibrada diante de desafios. A cada decisão sábia, você fortalece sua confiança e cria um senso de controle sobre sua vida. A coragem é a virtude de enfrentar o medo e as dificuldades com firmeza e determinação. Para os estoicos, a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a disposição para agir corretamente, mesmo quando há riscos ou desafios envolvidos. Epicteto escreveu: "Não é o que acontece com você que importa, mas como você responde ao que acontece." Ter coragem significa permanecer fiel aos seus princípios, mesmo que isso signifique enfrentar críticas, rejeição ou fracasso. Quando você age com coragem, reforça sua autoconfiança e desenvolve uma força interior que o torna mais resistente diante das adversidades. A justiça é a virtude de tratar os outros com equidade, respeito e compaixão. Os estoicos acreditavam que um comportamento justo fortalece os laços sociais e cria uma base para relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Ser justo significa não apenas respeitar os direitos dos outros, mas também defender o que é certo, mesmo quando isso não traz benefícios pessoais. Marco Aurélio aconselhava: "O que não é útil para o enxame, não é útil para a abelha." Em outras palavras, o bem individual está sempre ligado ao bem coletivo. Praticar a justiça não apenas melhora sua relação com os outros, mas também reforça sua integridade pessoal. A temperança é a virtude de moderar desejos e paixões, mantendo o equilíbrio e o autocontrole em todas as áreas da vida. Os estoicos ensinavam que o prazer excessivo e a busca constante por gratificação podem levar à insatisfação e ao sofrimento. A temperança é a capacidade de dizer não ao que é supérfluo e manter o foco no que é essencial. Como escreveu Sêneca: "Nenhuma paixão é boa quando ultrapassa o limite da razão." Quando você pratica a moderação, descobre que é possível encontrar prazer e satisfação nas coisas simples da vida. Viver de acordo com as virtudes estoicas não significa buscar perfeição, mas sim compromisso constante com o autodomínio e a integridade. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro sucesso não está em atingir objetivos externos, mas em alinhar suas ações com seus princípios internos. Quando você age com sabedoria, coragem, justiça e temperança, experimenta um senso de harmonia e equilíbrio que transcende os altos e baixos da vida. A virtude, portanto, não é apenas um código moral, é o caminho para uma vida de significado e autenticidade. Como Marco Aurélio escreveu: "A perfeição do caráter é viver cada dia como se fosse o último, sem pressa, sem distração e sem medo." 6. Descobrir a si mesmo. O poder do autoconhecimento. O autoconhecimento é um dos pilares centrais da filosofia estoica e um dos caminhos mais poderosos para alcançar a paz interior e a realização pessoal após os 50 anos. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder não vem de controlar o mundo externo, mas de conhecer profundamente a si mesmo. Quando você compreende seus pensamentos, emoções e valores, torna-se mais capaz de tomar decisões alinhadas com sua essência e menos vulnerável às influências externas. Epicteto escreveu: "Primeiro, diga a si mesmo quem você deseja ser, depois, haja de acordo com isso." A verdadeira liberdade começa com o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo significa entender suas forças, fraquezas, desejos e medos. Muitas pessoas, especialmente após os 50 anos, percebem que passaram grande parte da vida atendendo às expectativas dos outros, dos pais, dos filhos, do parceiro ou da sociedade, sem realmente refletir sobre o que é importante para elas mesmas. Os estoicos ensinam que o caminho para a verdadeira liberdade começa quando você se liberta dessas influências externas, se começa a viver de acordo com seus próprios princípios. Para isso, é necessário um processo de reflexão honesta e profunda. A prática da autoanálise é um dos métodos estoicos mais eficazes para desenvolver o autoconhecimento. Marco Aurélio mantinha um diário onde registrava diariamente seus pensamentos, ações e emoções. Ao final do dia, ele analisava suas reações,
Identificava seus erros e buscava maneiras de melhorar. Esse exercício permite que você desenvolva uma maior consciência sobre seus comportamentos e descubra padrões que podem estar impedindo seu crescimento pessoal. Escrever sobre suas experiências não apenas organiza seus pensamentos, mas também proporciona uma visão mais clara sobre suas motivações internas. Outro método poderoso para desenvolver o autoconhecimento é o questionamento constante. Os estoicos acreditavam que fazer as perguntas certas leva a respostas transformadoras. Perguntas como: o que realmente importa para mim? Estou vivendo de acordo com meus valores, e estou reagindo com sabedoria ou com emoção, ajudam a esclarecer suas prioridades e a alinhar suas ações com o que é essencial. Quando você se conhece profundamente, deixa de agir por impulso e começa a agir com propósito e clareza. O autoconhecimento também envolve enfrentar as partes mais sombrias de si mesmo. Sêneca escreveu: não há nada mais difícil de enfrentar do que a verdade sobre nós mesmos. Reconhecer suas falhas e limitações não é um sinal de fraqueza, mas de coragem. Os estoicos acreditavam que ignorar seus defeitos só leva à estagnação, enquanto enfrentá-los com honestidade é o primeiro passo para o crescimento. Quando você aceita suas imperfeições sem julgamento, cria um espaço interno para a mudança e o progresso. Conhecer a si mesmo também fortalece sua capacidade de tomar decisões. Quando você compreende o que realmente valoriza, suas escolhas se tornam mais claras e consistentes. Se você sabe que valoriza a honestidade, por exemplo, será mais fácil dizer não a uma oportunidade que exige que você comprometa sua integridade. Quando suas ações estão alinhadas com seus valores, você experimenta um profundo senso de paz interior e confiança. O autoconhecimento é um processo contínuo, não um destino final. A cada fase da vida, novas experiências, desafios e mudanças oferecem oportunidades para aprender mais sobre si mesmo. Quando você cultiva o hábito da reflexão, desenvolve uma conexão mais profunda com sua essência e fortalece sua capacidade de enfrentar a vida com equilíbrio e propósito. Como Marco Aurélio escreveu, a tranquilidade vem de viver em harmonia com sua verdadeira natureza. O autoconhecimento não é apenas o caminho para o sucesso, é o próprio sucesso. 7. Controle das emoções. O controle das emoções é um dos princípios mais poderosos e transformadores da filosofia estoica. Os estoicos acreditavam que as emoções não são intrinsecamente ruins ou prejudiciais. O problema está em como reagimos a elas. Sentir raiva, medo, tristeza ou frustração é natural, mas permitir que essas emoções dominem nossas ações é o que leva à dor e ao sofrimento. Marco Aurélio escreveu: se você se perturba com algo externo, a dor não se deve ao evento em si, mas à sua percepção sobre ele. E isso está sob seu controle. A verdadeira liberdade emocional vem de aprender a observar suas emoções sem se identificar com elas. Quando você enfrenta um desafio ou conflito, sua reação inicial é frequentemente automática e emocional. Talvez você se sinta magoado por um comentário negativo ou frustrado com um obstáculo inesperado. A tendência natural é reagir imediatamente, seja atacando, se defendendo ou se fechando. Os estoicos ensinam que o primeiro passo para o controle emocional é criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Em vez de reagir impulsivamente, você deve parar, respirar e observar a emoção que está surgindo. Quando você faz isso, ganha clareza e consegue escolher conscientemente a melhor maneira de responder. Uma das técnicas estoicas mais eficazes para o controle emocional é o distanciamento cognitivo. Em vez de dizer estou com raiva, os estoicos sugerem dizer a raiva presente. Esse simples ato de reformular a emoção separa sua identidade da experiência emocional. A raiva não é quem você é, apenas uma sensação temporária que está passando por você. Quando você se vê como um observador das suas emoções, em vez de uma vítima delas, você retoma o controle e pode responder com calma e racionalidade. A prática da respiração consciente é outra ferramenta poderosa para controlar as emoções. Os estoicos acreditavam que o controle da respiração está diretamente ligado ao controle da mente. Quando você sente que uma emoção intensa está surgindo, seja medo,
ansiedade ou raiva, concentre-se na respiração. Inspire lentamente pelo nariz, segure por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Esse simples ato físico ativa o sistema nervoso parasimpático, reduzindo o nível de estresse e restaurando a clareza mental. Epicteto aconselhava: não é o que acontece que te perturba, mas como você interpreta o que acontece. Outra prática estoica essencial para o controle emocional é a visualização negativa, premeditatio malorum. Quando você antecipa mentalmente os piores cenários, sua mente se prepara emocionalmente para lidar com eles de maneira racional. Se o pior acontecer, você estará preparado. Se o pior não acontecer, você sentirá gratidão e alívio. Essa prática reduz o impacto emocional das dificuldades, pois sua mente já estará condicionada a enfrentá-las com serenidade e clareza. Os estoicos também ensinavam que é essencial manter o foco no que está sob seu controle. As emoções frequentemente surgem da frustração por tentar controlar o que está fora do seu alcance, as ações dos outros, o resultado de uma decisão, ou até o curso da vida. Quando você aceita que não pode controlar o mundo externo, mas pode controlar suas respostas, você recupera o poder sobre suas emoções. Como Marco Aurélio escreveu: dê-se o presente da serenidade. Concentre-se apenas no que você pode controlar. Dominar as emoções não significa reprimi-las ou negá-las, mas sim aceitá-las como parte da experiência humana e escolher conscientemente como responder a elas. Quando você desenvolve o controle emocional, descobre uma força interior que o torna mais resistente diante das adversidades e mais capaz de agir com clareza e propósito. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder não está em mudar o mundo, mas em mudar a si mesmo. O domínio das emoções é o caminho para a verdadeira liberdade. 8. O poder da gratidão. A gratidão é uma das virtudes mais poderosas para cultivar uma vida plena e equilibrada, especialmente após os 50 anos. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade não vem de possuir mais ou de alcançar um sucesso externo, mas de valorizar o que já temos. A capacidade de reconhecer e apreciar as bênçãos diárias, por menores que sejam, é o que diferencia uma vida de contentamento de uma vida de insatisfação constante. Marco Aurélio escreveu: ao acordar de manhã, pense no privilégio precioso de estar vivo, de respirar, pensar, sentir e amar. A prática da gratidão é, portanto, um caminho direto para a paz interior. A mente humana tem uma tendência natural a se concentrar no que falta, no que está errado e no que poderia ser melhor. Esse mecanismo evolutivo foi útil para a sobrevivência, pois nos tornou vigilantes contra ameaças e perigos. No entanto, em uma sociedade moderna onde as necessidades básicas estão geralmente satisfeitas, essa inclinação para o negativo se traduz em insatisfação crônica e ansiedade. Os estoicos ensinam que a chave para reverter esse padrão é conscientemente mudar o foco para o que já temos e cultivar um senso de contentamento e apreciação. A prática do diário de gratidão é uma ferramenta poderosa recomendada pelos estoicos para desenvolver essa perspectiva positiva. Marco Aurélio mantinha um diário onde, ao final de cada dia, ele escrevia sobre o que havia aprendido e sobre os momentos pelos quais era grato. Esse simples ato de registrar conscientemente os aspectos positivos do dia ajuda a reorientar a mente para a abundância, em vez da escassez. Quando você anota o que aprecia, seja um gesto de bondade, um momento de conexão ou até mesmo o prazer de uma refeição simples, você treina seu cérebro para buscar e reconhecer o positivo em sua vida. Outro método estoico para cultivar a gratidão é a prática da visualização negativa, premeditatio malorum. Os estoicos aconselhavam que você imaginasse a perda de algo que valoriza sua saúde, sua liberdade, ou até um relacionamento importante. Esse exercício não é destinado a criar medo, mas sim a despertar um senso mais profundo de apreciação pelo que você tem agora. Quando você reconhece que algo pode ser tirado de você, aprende a valorizá-lo mais intensamente enquanto o tem. Epicteto ensinava: não valorize demais o que você tem, mas tampouco negligencie seu valor. A gratidão também tem o poder de transformar relacionamentos.
Quando você expressa gratidão genuína pelas pessoas em sua vida, seja um parceiro, um amigo ou um colega, você fortalece os laços emocionais e cria um ciclo de reciprocidade. A simples prática de agradecer por um gesto de gentileza ou por um momento compartilhado gera um efeito multiplicador, aumentando a confiança e o respeito mútuo. Os estoicos acreditavam que a gratidão, quando expressa com autenticidade, é uma das formas mais puras de conexão humana. Praticar a gratidão também nos ajuda a enfrentar melhor os desafios. Quando você desenvolve o hábito de valorizar o que tem, mesmo em tempos difíceis, sua mente se torna mais resistente à negatividade e ao desespero. A gratidão é uma âncora emocional que permite que você mantenha a perspectiva, mesmo quando as circunstâncias externas são desfavoráveis. Quando você reconhece que sempre há algo pelo qual ser grato, seja o simples fato de estar vivo ou de ter um teto sobre sua cabeça, você desenvolve uma resiliência emocional que o torna mais forte diante das adversidades. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira abundância não está em acumular mais, mas em aprender a valorizar o que já temos. Quando você pratica a gratidão diariamente, descobre que a felicidade não está em ter mais, mas em querer menos. A gratidão transforma sua percepção da vida, permitindo que você viva com um senso mais profundo de satisfação e paz interior. Como Marco Aurélio escreveu, a riqueza não consiste em ter muitas coisas, mas em precisar de poucas. 9. Construir relacionamentos autênticos. Construir relacionamentos autênticos é uma das chaves para uma vida plena e satisfatória, especialmente após os 50 anos. Os estoicos acreditavam que o ser humano é naturalmente social e que a conexão com os outros é essencial para o bem-estar emocional e mental. No entanto, para os estoicos, relacionamentos autênticos não são baseados em dependência emocional ou na busca por aprovação, mas sim em respeito mútuo, compreensão e sinceridade. Marco Aurélio escreveu: "O que não é bom para o enxame, não é bom para a abelha." Esse pensamento reflete a ideia de que o bem-estar individual está intimamente ligado à qualidade das relações que cultivamos. Relacionamentos autênticos começam com a honestidade não apenas com os outros, mas também com você mesmo. Para os estoicos, ser autêntico significa agir de acordo com seus valores e princípios, sem tentar agradar ou manipular os outros. Quando você é sincero sobre seus sentimentos, necessidades e limites, cria um ambiente de confiança e respeito. Muitas pessoas, especialmente na maturidade, sentem-se pressionadas a manter certas relações por conveniência ou por medo da solidão, mesmo que essas conexões não sejam genuínas. Os estoicos ensinam que é melhor ter poucos relacionamentos verdadeiros do que muitas conexões superficiais. Outro princípio estoico essencial para construir relacionamentos autênticos é a aceitação. Epicteto escreveu: "Aceite os outros como são, sem tentar moldá-los à sua vontade." Isso significa que você não deve tentar controlar ou mudar as pessoas para que se ajustem às suas expectativas. Aceitar os outros em sua totalidade com suas qualidades e defeitos fortalece a base de qualquer relação. Isso não significa tolerar comportamentos prejudiciais ou abusivos, mas sim reconhecer que cada pessoa tem sua própria jornada e que você só pode controlar sua própria reação a ela. A prática da escuta ativa é outra ferramenta poderosa para fortalecer as conexões. Os estoicos acreditavam que ouvir com atenção e sem julgamento é um sinal de respeito e empatia. Quando você ouve verdadeiramente alguém sem interromper, sem pensar na próxima resposta ou sem julgar, você cria um espaço de confiança e abertura. Esse tipo de conexão genuína fortalece os laços emocionais e promove um entendimento mais profundo entre você e os outros. Os estoicos também ensinavam que relacionamentos autênticos exigem reciprocidade e equilíbrio. Relações unilaterais, onde uma pessoa dá tudo enquanto a outra apenas recebe, tendem a gerar ressentimento e desequilíbrio. Para que uma relação prospere, ambas as partes precisam contribuir igualmente, respeitando os limites e necessidades do outro. Marco Aurélio escreveu: "O que beneficia o coletivo, beneficia o indivíduo." Em outras palavras,
Relacionamentos saudáveis são construídos sobre uma troca equilibrada de apoio, compreensão e respeito. O desapego emocional é outro aspecto importante das relações autênticas segundo o estoicismo. Os estoicos acreditavam que o apego excessivo a uma pessoa, seja um parceiro, amigo ou membro da família, pode levar à dependência e ao sofrimento. Em vez disso, os estoicos aconselhavam a valorizar e desfrutar dos relacionamentos sem se apegar ao resultado ou à permanência deles. Isso significa que você deve amar e respeitar os outros, mas sem permitir que sua felicidade dependa exclusivamente de uma pessoa ou situação. Construir relacionamentos autênticos também envolve a coragem de estabelecer limites claros. Os estoicos ensinavam que permitir que os outros ultrapassem seus limites ou tratem você com desrespeito é uma violação dos seus próprios princípios. Ter a coragem de dizer não e de se afastar de relações tóxicas é um ato de respeito por si mesmo e um sinal de maturidade emocional. Quando você define e defende seus limites com calma e firmeza, você fortalece sua autoestima e atrai conexões mais saudáveis e equilibradas. Em resumo, construir relacionamentos autênticos é um processo que exige honestidade, aceitação, escuta ativa, reciprocidade, desapego e respeito aos limites. Os estoicos nos ensinam que relacionamentos verdadeiros não são construídos sobre dependência ou manipulação, mas sobre compreensão e respeito mútuo. Quando você cultiva conexões autênticas, sua vida se torna mais rica, equilibrada e significativa. Como Sêneca escreveu, a amizade é um reflexo da virtude e ela floresce quando é nutrida com verdade e respeito. 10. Encontrar um propósito de vida. Encontrar um propósito de vida é uma das realizações mais profundas que um ser humano pode alcançar, especialmente após os 50 anos, quando muitas das responsabilidades profissionais e familiares começam a diminuir. Os estoicos acreditavam que viver com propósito significa alinhar suas ações com seus valores mais profundos e contribuir para o bem maior da humanidade. Marco Aurélio escreveu: "O que não é bom para o enxame, não é bom para a abelha." Isso significa que o verdadeiro propósito não está apenas em buscar realização pessoal, mas também em beneficiar os outros e o mundo ao seu redor. Para os estoicos, o propósito de vida não é algo que você encontra por acaso ou que surge de uma grande revelação, mas sim algo que você constrói diariamente por meio de suas ações e escolhas. Encontrar um propósito envolve um processo de autodescoberta e reflexão sobre o que é verdadeiramente importante para você. Epicteto aconselhava: primeiro, descubra o que você deseja ser, depois, haja de acordo com isso. Isso significa que o propósito de vida não é um destino fixo, mas sim uma prática contínua de alinhar suas ações com sua essência interior. Muitas pessoas, especialmente na maturidade, enfrentam um sentimento de vazio ou falta de direção após a aposentadoria ou após os filhos terem saído de casa. Esse sentimento surge porque a identidade delas estava ligada a papéis externos como profissional, pai, mãe ou parceiro. Quando essas responsabilidades diminuem, elas perdem o senso de direção. Os estoicos ensinam que o verdadeiro propósito não está em um papel ou status, mas em viver de acordo com seus princípios e virtudes, independentemente das circunstâncias externas. Uma maneira poderosa de encontrar um propósito é identificar o que você faz com facilidade e paixão. Quando você encontra uma atividade que combina suas habilidades naturais com algo que beneficia os outros, você descobre um senso de realização profunda. Marco Aurélio escreveu: "O que fazemos agora ecoa na eternidade." Quando você contribui para o bem-estar dos outros, seja por meio de trabalho voluntário, mentoria ou simplesmente apoiando amigos e familiares, você fortalece sua conexão com o mundo e desenvolve um senso de significado mais profundo. Os estoicos também ensinavam que o propósito não é algo fixo ou imutável. Em diferentes fases da vida, seu propósito pode evoluir. O que o motivava na juventude pode não ser o mesmo que o inspira na maturidade. Por isso, é essencial manter uma prática contínua de reflexão e autoanálise para garantir que suas ações estejam alinhadas com seu propósito atual. Sêneca escreveu: "Se você não sabe para onde está indo, nenhum vento será favorável."
Definir um propósito claro e ajustá-lo conforme você evoluir é essencial para manter o equilíbrio e a motivação. Outro princípio estoico importante para viver com propósito é a ideia de serviço. Os estoicos acreditavam que o sentido da vida está em contribuir para o bem comum. Isso não significa necessariamente grandes feitos ou conquistas. Muitas vezes, o impacto mais significativo vem de atos simples de bondade e apoio. Epicteto escreveu: "Não subestime o valor de um ato simples de bondade." Quando você alinha suas ações com o bem-estar dos outros, você fortalece sua própria conexão com o mundo e desenvolve um senso de pertencimento e propósito. Encontrar um propósito de vida não é sobre alcançar um objetivo final, mas sobre viver de maneira coerente com seus valores e contribuir para o bem comum. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro sucesso não está em conquistar riqueza ou poder, mas em viver de maneira virtuosa e significativa. Quando você descobre o que realmente valoriza e age de acordo com isso, experimenta uma sensação de plenitude e paz que transcende os altos e baixos da vida. Como Marco Aurélio escreveu: "Quando você acordar pela manhã, pergunte-se: qual é o meu propósito hoje?" Esse simples ato de reflexão diária pode ser o primeiro passo para uma vida mais intencional e significativa. 11. Superar o medo e a insegurança. Superar o medo e a insegurança é um dos maiores desafios na vida, especialmente após os 50 anos, quando as mudanças físicas, emocionais e sociais podem desencadear sentimentos de vulnerabilidade e dúvida. Os estoicos acreditavam que o medo não surge dos eventos em si, mas da nossa interpretação sobre eles. Epicteto escreveu: "Não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas." Isso significa que o medo é uma construção mental. Ele não vem de fora, mas de dentro. Ao mudar a forma como você enxerga o mundo, você enfraquece o poder que o medo tem sobre você. O medo está profundamente enraizado na natureza humana. No início da vida, ele tinha um papel útil de nos proteger de perigos físicos e garantir nossa sobrevivência. No entanto, em um contexto moderno, o medo muitas vezes se manifesta de forma desproporcional: medo do fracasso, medo do julgamento dos outros, medo de perder o controle ou até mesmo medo da solidão. Os estoicos ensinavam que, para vencer o medo, é preciso enfrentá-lo com racionalidade e coragem. Marco Aurélio escreveu: "Se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve ao evento em si, mas à sua percepção sobre ele, e isso você pode mudar." Uma técnica estoica poderosa para lidar com o medo é a visualização negativa, premeditatio malorum. Os estoicos aconselhavam que você deveria imaginar o pior cenário possível, não para se torturar mentalmente, mas para se preparar emocionalmente para ele. Se você teme perder o emprego, por exemplo, visualize essa possibilidade em detalhes. Como você se sentiria? Quais seriam suas opções e como poderia reagir de maneira racional? Quando você se prepara mentalmente para o pior, o medo perde força, pois você já está emocionalmente equipado para lidar com ele. Outro método eficaz para superar o medo é o distanciamento cognitivo. Em vez de dizer "eu estou com medo", os estoicos sugerem reformular a experiência como há medo presente. Esse pequeno ajuste mental separa sua identidade da emoção. O medo não é quem você é apenas uma resposta emocional passageira. Quando você observa o medo de forma objetiva, sem julgá-lo ou reprimi-lo, ele perde o poder de controlar suas ações. Os estoicos também ensinavam que o medo muitas vezes é o resultado de expectativas e desejos irreais. Se você deseja desesperadamente ser aceito ou reconhecido, o medo do fracasso ou da rejeição pode se tornar paralisante. A solução estoica para isso é a indiferença elegante: aceitar que você não pode controlar a opinião dos outros e que o verdadeiro valor vem de agir com integridade, não de buscar aprovação externa. Epicteto escreveu: "Se você se apega à ideia de que precisa ser amado ou aceito, você sempre será vulnerável ao medo. Mas se você se contentar em ser fiel a si mesmo, ninguém poderá te derrubar." A prática da aceitação também é essencial para superar o medo.
Os estoicos acreditavam que a maioria dos medos é alimentada pelo desejo de controlar o incontrolável. Quando você aceita que não pode controlar os eventos externos, apenas suas reações, o medo se dissolve. Se você teme envelhecer, por exemplo, aceitar que o tempo é inevitável o liberta desse peso emocional. Marco Aurélio escreveu: aceite o que o destino traz e ajuste suas ações ao que está sob seu controle. Superar o medo e a insegurança é um processo contínuo, não um evento isolado. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. Quando você aprende a observar o medo com objetividade, a enfrentar suas causas com racionalidade e a aceitar o que está fora do seu controle, você desenvolve uma força interior que o torna imune às tempestades da vida. Como Sêneca escreveu: quem não teme a morte, não teme nada. Vencer o medo é, em última análise, o caminho para a verdadeira liberdade. 12. A importância do perdão e de deixar ir. O perdão e a capacidade de deixar ir são virtudes essenciais para alcançar a paz interior e a liberdade emocional, especialmente após os 50 anos. Os estoicos acreditavam que o ressentimento e a mágoa são fardos emocionais que nos impedem de viver plenamente. Epicteto escreveu: quem carrega o peso da raiva e do ressentimento, carrega uma prisão dentro de si mesmo. Para os estoicos, perdoar não significa justificar ou aceitar um comportamento errado, significa libertar-se do peso emocional associado à dor passada. Quando você guarda ressentimento, você está permitindo que outra pessoa ou um evento passado controle sua paz interior. A raiva e o ressentimento criam um ciclo emocional destrutivo, onde você revive constantemente a dor, mesmo que o evento já tenha passado. Os estoicos ensinavam que o passado é algo fora do nosso controle e, portanto, deve ser aceito como parte da realidade. Marco Aurélio escreveu: o que aconteceu, aconteceu. Não está mais sob seu poder. O que está sob seu poder é como você reage. Perdoar não é esquecer ou minimizar o que aconteceu, mas sim aceitar que o passado não pode ser mudado e decidir conscientemente não permitir que ele continue afetando seu presente. O perdão é um ato de libertação ao perdoar. Você se liberta da carga emocional e cria espaço para a paz e a clareza mental. Epicteto aconselhava: se alguém te feriu, o problema está nele, não em você. O erro é dele, a escolha de carregar o peso desse erro é sua. Deixar ir também significa abandonar o desejo de vingança ou de justiça pessoal. Quando você deseja que o outro sofra ou pague pelo que fez, você está colocando sua felicidade nas mãos dessa pessoa ou situação. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder está em controlar suas próprias respostas, não em tentar mudar ou controlar os outros. Quando você abandona o desejo de vingança, você recupera o controle sobre sua própria paz interior. O perdão e o ato de deixar ir não se aplicam apenas aos outros, mas também a si mesmo. Muitas pessoas carregam culpa e arrependimento por erros cometidos no passado, mesmo que essas situações estejam fora de seu controle atual. Os estoicos acreditavam que errar é parte da condição humana. O que importa não é o erro em si, mas a disposição de aprender com ele. Marco Aurélio escreveu: se você cometeu um erro, corrija-o. Se não puder corrigi-lo, aceite-o e siga em frente. A autocompaixão e o perdão a si mesmo são atos de coragem e crescimento. Praticar o perdão também fortalece os relacionamentos e cria um ambiente de compreensão e respeito. Quando você perdoa alguém, você não está aprovando o comportamento errado, está escolhendo liberar a mágoa e permitir que a relação evolua com base na aceitação e na honestidade. Os estoicos ensinavam que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas sim de força e maturidade emocional. Sêneca escreveu: perdoar é um ato de sabedoria, só os fortes têm coragem de liberar o que não podem mudar. O perdão e o desapego não acontecem de uma só vez, são práticas contínuas. Você pode precisar perdoar a mesma situação ou pessoa várias vezes antes de realmente se sentir em paz. No entanto, cada ato de perdão e desapego fortalece sua capacidade de manter a serenidade diante dos desafios da vida. Como Marco Aurélio escreveu: aceite o que você não pode mudar,
Libere o que te pesa e caminhe com leveza. O perdão é o caminho para a verdadeira liberdade emocional. 13. Desenvolver resiliência e adaptabilidade. Desenvolver resiliência e adaptabilidade é essencial para navegar pelas mudanças e desafios inevitáveis que surgem na vida após os 50 anos. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não está em evitar ou resistir às dificuldades, mas em enfrentá-las com coragem e flexibilidade. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Para os estoicos, a resiliência é a capacidade de se recuperar dos contratempos, enquanto a adaptabilidade é a disposição para ajustar-se às mudanças sem perder o equilíbrio interno. A resiliência começa com a aceitação da realidade. Quando você enfrenta uma situação difícil, seja uma perda, um problema de saúde ou uma mudança de vida, o primeiro passo é reconhecer o que está sob seu controle e o que não está. Os estoicos ensinavam que o sofrimento não vem das circunstâncias em si, mas da nossa resistência a elas. Epicteto escreveu: "Não tente moldar os eventos de acordo com sua vontade. Deseje que os eventos aconteçam como devem acontecer e sua vida será tranquila." Quando você aceita que algumas coisas estão fora de seu controle, você libera a energia emocional que estava sendo desperdiçada em resistência e frustração. A prática da visualização negativa, premeditatio malorum, é uma ferramenta estoica poderosa para desenvolver resiliência. Quando você imagina conscientemente os piores cenários possíveis e reflete sobre como reagiria a eles, sua mente se fortalece emocionalmente para lidar com situações inesperadas. Se você se prepara mentalmente para o pior, o impacto emocional real será muito menor. Essa prática cria um senso de confiança interna, porque você sabe que, independentemente do que acontecer, será capaz de enfrentar a situação com serenidade e clareza. A adaptabilidade, por outro lado, envolve a disposição para mudar de estratégia e ajustar-se às novas circunstâncias. Os estoicos acreditavam que a rigidez mental é um obstáculo para o crescimento. Quando você insiste em seguir um caminho que não está funcionando, você cria sofrimento desnecessário. Adaptar-se significa abandonar o apego ao resultado específico e estar disposto a explorar novas possibilidades. Marco Aurélio aconselhava: se você se depara com um obstáculo, transforme-o em um caminho. Em outras palavras, as dificuldades não são barreiras, elas são oportunidades para crescer e descobrir novas formas de agir. A flexibilidade mental também envolve aprender com os erros e fracassos. Os estoicos ensinavam que o fracasso não é um reflexo do seu valor pessoal, mas sim uma oportunidade para corrigir o curso e evoluir. Epicteto escreveu: "O que importa não é o que acontece, mas como você responde ao que acontece." Quando você aceita os erros como parte do processo de aprendizado, você desenvolve um senso de resiliência que o torna mais confiante e menos vulnerável ao medo do fracasso. Outro princípio estoico essencial para a resiliência e a adaptabilidade é o foco no momento presente. Quando você se concentra no que pode fazer agora, em vez de se preocupar com o que poderia ter sido ou com o que pode acontecer, você recupera o controle sobre suas ações. Os estoicos ensinavam que o futuro é incerto e que o passado é irreversível. O único momento que você realmente possui é o agora. Como Marco Aurélio escreveu: "Dê o melhor de si neste momento. O resto não está sob seu poder." Desenvolver resiliência e adaptabilidade não significa tornar-se insensível ou indiferente. Significa fortalecer sua capacidade emocional para enfrentar desafios sem perder o equilíbrio interno e ajustar-se às mudanças sem perder sua essência. Quando você aceita a realidade, adapta-se às circunstâncias e mantém o foco no que está sob seu controle, você descobre uma força interior que o torna inabalável diante das tempestades da vida. Como Marco Aurélio ensinava, o obstáculo é o caminho. O estoicismo oferece um caminho poderoso para viver com equilíbrio e autenticidade, especialmente após os 50 anos. Marco Aurélio dizia: "A vida não é o que acontece com você, mas como você responde a isso."
Essa filosofia ensina que a verdadeira liberdade vem do controle das próprias respostas, não das circunstâncias externas. A serenidade interior é fundamental. Quando aprendemos a aceitar o que não podemos mudar e focamos no que está ao nosso alcance, encontramos paz e clareza. A prática da atenção plena e da gratidão nos ajuda a valorizar o presente, reduzindo a ansiedade sobre o futuro ou o passado. A resiliência nos fortalece diante das adversidades. Os estoicos viam desafios como oportunidades para crescimento. Em vez de resistir às dificuldades, devemos encará-las como parte do nosso desenvolvimento. Como Marco Aurélio escreveu, a dificuldade desperta o poder interior. A busca pela virtude e sabedoria, coragem, justiça e temperança é o alicerce de uma vida plena. Quando vivemos de acordo com esses princípios, tomamos decisões mais sábias, construímos relações autênticas e cultivamos uma felicidade genuína, baseada no caráter e não em fatores externos. A vida após os 50 não é um declínio, mas uma oportunidade de renascimento. Pratique o estoicismo, fortaleça sua mente e viva com propósito. Comente sua opinião. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para levar o estoicismo a mais pessoas.